Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, esse é o Devoradora de Livros e hoje a nossa história vai se passar num parque de diversões. Olá, meus amores! Hoje é dia de resenha neste canal, mas antes de começar a falar deste livro maravilhoso, se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para lhe notificar todas as novidades que chegarem por aqui, ok, queridos? Me siga nas redes sociais. Comenta aí se vocês já leram esse livro, se gostam, se não gostam, porque eu sou apaixonada por este carinha, tá bom? E eu vou deixar um link aí embaixo para vocês fazerem aquelas comprinhas maravilhosas que a gente precisa sempre na vida para poder ser feliz, não é verdade? Bom, pessoal, a resenha de hoje é sobre o livro Joyland. Joyland! Joyland! Sim, é Joyland. Este foi o último livro do Stephen King que eu li, tá? Pra quem viu o Bookshelf Tour lá, eu falei, ok? E o que é que acontece neste livro aqui? Com essa moça aqui, com essa cara de... Oh, meu Deus! Joyland, pra começar essa história, é um parque de diversões, certo? Não é um parque de diversões assim no estilo... Como é que é o nome do parque de diversões daqui, de Recife? Mirabilândia, tá? Mas é um parque de diversões. E aí, o que é que acontece nessa história aqui? Nessa história, nós temos o Devin e ele é apaixonado e namora a Wendy. Só que aí, ele está para ir para a universidade. Só que antes dele ir para a universidade, tem sempre aqueles trabalhos de verão, né? Que o cara vai lá trabalhar e tal, não sei o quê, para ganhar, juntar uma graninha para poder ir para a universidade. E aí ele vai trabalhar no Joyland, que é o parque, tá? E quando ele vai trabalhar, a Wendy meio que dá um perdido nele. Ela não chega a acabar o namoro com ele, mas meio que dá um perdido, vai dando um perdido. Eles vão deixando de se falar e tal, não sei o que, e ele fica arrasado, porque ele era louco, apaixonado pela Wendy, tá? E aí, quando ele vai trabalhar nesse parque, ele acaba fazendo amizade com duas pessoas, com o Tom e com a Erin, certo? E aí eles ficam amigos e vão trabalhar nesse parque. Só que o que é que acontece? Este parque tem uma história. Por que, Maju, ele tem uma história? Porque uma menina chamada Linda Gray, ela foi assassinada neste parque, dentro da casinha lá do terror, né? Aquelas coisas que a gente vai com aqueles carrinhos que tem aqueles terror todo, aquelas coisas horrorosas, que eu já passei um perrengue enorme na minha vida, numa casinha daquela, eu não gosto nem de lembrar que a pressão sobe, tá? E aí, o Devin, ele fica muito curioso com a história dessa menina, porque essa menina foi morta e o assassino nunca foi encontrado, certo? E as pessoas dizem que essa menina, ela aparece para algumas pessoas dentro do parque. As pessoas vão lá nessa casinha do terror, que é um dos brinquedos do parque, ela aparece para alguém, tá? E acaba que o amigo do Devin, o Tom, num momento lá do livro, ele acaba vendo essa menina. E ele fica muito traumatizado, né? Muito assustado, muito... Oh, meu Deus, né? E aí o Devin acaba ficando muito curioso com a história e tal. E o que é que ele faz? Depois da Wendy ter dado um passa-fora nele, ele fica meio triste, ele conversa com o pai dele e diz assim, não vou pra faculdade agora não, vou continuar trabalhando aqui e ano que vem é que eu vou pra faculdade. Então ele pede pra ser contratado lá no parque, certo? E aí a cartomante do parque faz umas previsões lá pra ele. E ele fica naquela dúvida. Será que essa mulher tá fazendo realmente uma previsão? Ou será que essa mulher é uma fraude? E tá tentando me enrolar, né? E aí ela diz pra ele que ele vai conhecer duas crianças. E essas crianças vão... uma dessas crianças vai acabar ajudando ele em toda essa investigação, tá? Então ele continua no parque e a amiga dela e o amigo... A amiga e o amigo dele vão pra universidade. E aí ele pede um favor pra amiga dele, que ela vai investigar sobre a morte dessa menina. E eles acabam descobrindo que houveram vários assassinatos parecidos e que o cara nunca foi descoberto, certo?
E aí tem um momento no livro em que você tem vários suspeitos, pelo menos 3 suspeitos. Você fica assim meio, meu Deus, e agora? Né? E uma das crianças que a cartomante falou que ele vai encontrar, essa criança vai ajudar ele em toda essa situação, desse processo aí, pra descobrir quem foi que matou essa menina. Pra ajudar lá. Eu não vou falar muito, que é pra não dar muito spoiler, tá? Então, assim, a trama do livro se passa nesse negócio aí, de descobrir se essa menina realmente aparece, se não aparece, onde é que tá esse assassino, e toda essa confusão, essas coisas tudo. Aí eu vou dizer a vocês a minha impressão com esse livro. Primeiro, eu pensava que era um livro mais pra terror, né? Porque eu vi a cara dessa criatura aqui na frente e ficava dizendo, meu Deus, ela tá olhando pra quê? Qual é o bicho que ela está olhando e fazendo... Entende? Só que na realidade não é um livro de terror. Tá mais pra suspense, tá mais pra uma coisa mais ou menos assim, tá? O começo da história é um pouco lenta, porque vai ambientalizando você na situação toda. A história se passa em 1973. Aí vai fazendo toda aquela situação, né? De você saber como era o parque, de você saber como eram as coisas, como é que as coisas se passavam e tudo mais. É meio lento. Mas quando é depois, você meio que engata ali na trama pra querer descobrir quem é o assassino e tal. E assim, teve um determinado momento que eu já sabia quem era o assassino, eu só queria confirmar, mas eu já sabia quem era. Apesar de não ter sido aquilo que eu esperava que fosse, a leitura do livro para mim foi muito boa. Foi muito bom. O livro é muito bem escrito. Com exceções de uns palavrões que eu não vejo necessidade. Mas, né? Enfim. Com exceção desses palavrões, eu não vejo muita necessidade nisso. Mas o livro é muito bem escrito. É uma história muito boa, tá? É um suspense muito bom. E o final do livro, pra mim, foi sensacional, tá? Então, assim, Joyland, pra mim, foi isso. Eu não posso contar muitas coisas, falar muitas coisas, porque senão vocês, né? Ah, Maju tá dando muito spoiler e não sei o que e tal, não sei o que. Então, é isso, gente. Então, comenta aí pra mim quais foram as experiências de vocês, se vocês já leram, se vocês gostaram, se não gostaram, tá? Se querem ler, se gostam desse tipo de livro, beleza? Então, comenta aí tudo direitinho. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau!